seas cada gema que le adorna, con sangre compró. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Apreciados irmãos, tenho muito gosto em estar com vocês nesses momentos para apresentar um seminário muito especial sobre a escola sabática. Tendremos 3 reuniões, uma jueves a la noche, a segunda viernes por la noche e a terceira sábado a la tarde. Pero os irmãos estão livres para adaptar o programa de acordo com suas necessidades locais. Então, o primeiro mensagem que temos é: apacienta mis cordeiros. Depois de sua ressurreição, Jesus se encontrou em várias oportunidades com seus discípulos. Um destes encontros teve lugar em la playa del mar de Galileia. Em aquela oportunidade, Cristo perguntou a Pedro: Simão, hijo de Jonás, ¿me amas mais que estos? Disse-lhe: Sí, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacienta mis cordeiros. Juan 21:15. A primeira qualificação necessária para ser um evangelista de êxito é amar a Jesus. Sem amar ao Senhor, não podemos ganhar almas para Ele. Quando amamos a Jesus, somos guiados por seu Espírito para ser a obra que Jesus nos ha dado. Aqui Cristo dá prioridade ao cuidado de los niños e los nuevos em la fé. Várias vezes o Senhor chamou a atenção de seus discípulos para cuidar de los niños, para dar especial atenção, para trabalhar por sua salvação. Quando as madres trajeron seus filhos a Jesus para ser bendecidos, os discípulos demonstraram que eram míopes ao repreender as madres, dando a impressão de que os niños não eram importantes para Jesus. O maestro repreendeu a seus discípulos e lhes dijo: Dejad a los niños venir a mí, e no se los impidais, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateus 19:14. Em realidade, os melhores resultados em ganhar almas para Cristo são encontrados em el evangelismo infantil. Em sua comissão ao apóstolo Pedro, el Salvador lhe dijo primeiro: apacienta mis cordeiros, e depois lhe mandou: apacienta mis ovelhas. Al dirigir-se ao apóstolo, Cristo lhe disse a cada um de seus servos: apacienta mis cordeiros. Quando Jesus amonestou a seus discípulos a não despreciar os pequenitos, les falou a todos os discípulos de todas as idades. Su próprio amor e cuidado pelos niños é um precioso exemplo para seus seguidores. Se os maestros da escola sabática sintieran o amor que debieran sentir hacia esses cordeiros del rebanho,
muchos más serían ganados para el redil de Cristo. En cada oportunidad conveniente, cuéntese a los niños la historia del amor de Jesús. En cada sermão, diga-se algo que seja de benefício para eles. El siervo de Cristo pode ter amigos duradeiros entre esses pequenitos, e suas palavras podem ser para eles como manzana de ouro em canastilhos de plata. Em 1979, quando participei pela primeira vez em uma sessão de delegado da Conferência General em Bushkill, Pensilvânia, o hermano Francisco de Valle chamou a los delegados brasileiros a uma sala e nos alertou sobre a negligência de los niños em nosso trabalho. Ele colocou um ponto muito interessante quando disse: gastamos muito dinheiro e esforço para trazer adultos à igreja, pero negligenciamos a los niños. Então ele agregou: como resultado de nossa negligência, nossos próprios filhos deixam a igreja e vão ao mundo para aprender vícios e malos hábitos. E então trabalhamos duro para traê-lo de volta ao redil. Seria muito mais sábio trabalhar para preservá-los na igreja. Eles já conhecem nossos princípios e é muito fácil trabalhar sabiamente com eles para mantê-los em nossas igrejas. Porque o trabalho por los jóvenes em nosso redil deve ser considerado uma obra missioneira de la mais alta qualidade, porque requer o tacto mais delicado, a mais vigilante consideração e a mais fervente oração por sabedoria celestial. Os jóvenes são o objeto de los ataques especiais de Satanás, pero la bondade, la cortesia e la simpatia que fluem de um coração lleno de amor a Jesus ganarão sua confiança e los salvarão de muitas armadilhas do inimigo. Os jovens necessitam algo mais que uma atenção casual, mais que uma palavra de aliento ocasional. Necessitam labor esmerada, cuidadosa, acompanhada de oração. Unicamente aquele cujo coração está lleno de amor e simpatia poderá alcançar aqueles jovens que são aparentemente descuidados e indiferentes. Não todos podem ser ajudados da mesma maneira. Deus obra com cada um conforme seu temperamento e caráter, e devemos cooperar com ele. Muitas vezes, aqueles que nós outros passamos por alto com indiferença, porque los juzgamos por la aparência externa, têm em si melhor material para ser obreiros e recompensarão todos os esforços feitos para eles. Deve dedicar-se mais estudo ao problema de como tratar com a juventude, mais oração ferviente para obter a sabedoria necessária para tratar com as mentes. Um ponto muito importante mencionado por Helena de White é que cada sermão apresentado à igreja devemos separar um tempo para dar atenção especial a los niños, hablando sobre o amor de Jesus por eles, contando uma história bíblica simples para chamar sua atenção. Irmão, esse é um ponto muito importante que me gostaria de dar mais ênfase. Sempre que predicamos um sermão normal na igreja, o conselho inspirado é que, em el mesmo sermão, separemos um tempo para dar atenção a los niños. Então, vamos falar de Jesus, contar-lhes uma história da Bíblia, e depois começamos o sermão para os adultos. Pero sempre que temos uma predicação a ser apresentada na igreja, a orientação divina é que devemos separar um tempo de aquele sermão para alcançar a los niños. Ela continua: es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante al de Cristo. Los padres y las madres de nuestros hijos, como membros mais jóvenes da família do Senhor, devem ser considerados como membros mais jóvenes da família do Senhor. E a eles confiados para que los eduquem para o cielo. Las lecciones que nós outros mesmos aprendemos de Cristo devemos dá-las a nossos filhos,
à medida que suas mentes jóvenes puedan recibirlas, revelando-lhes pouco a pouco a beleza de los princípios del cielo. Assim llega a ser el hogar cristiano uma escuela donde los padres sirven como monitores, mientras que Cristo es el maestro principal. Al trabajar para la conversión de nuestros hijos, no debemos esperar que emociones violentas sean la evidencia esencial de que están convencidos del pecado. Ni tampoco es necesario saber el momento exacto en que se convierten. Devemos ensinar-lhes a trazer seus pecados a Jesus, a pedir-lhes que los perdone e a crer que los perdona e los recibe, como recebia a los niños quando estava personalmente em la tierra. Então, apreciados irmãos, temos uma preocupação de que nosso trabalho com os niños ha sido muito limitado. Necessitamos um reavivamento em el trabalho da escola sabática, começando com os niños, com os jovens, com aqueles que são novos em la fé. E está comprovado, irmão, que o trabalho com os niños dá muito mais resultado que com os adultos. Sem dúvida, não podemos negligenciar o trabalho com os adultos, mas devemos dar atenção especial aos niños. Outro detalhe importante é que quando trabalhamos com os niños, através de los niños alcançamos os padres também. Então, hacemos um evangelismo duplo a la vez. Trabalhamos com os niños e alcançamos também os padres. Agora, necessitamos dar um apoio muito especial a los professores infantiles. Los hermanos e hermanas que sentem o chamado para trabalhar com niños devem receber um forte apoio de parte dos oficiais e de todos os membros da igreja. Quando temos êxito em trazer a los niños a Jesus, alcançamos a seus padres também. Por isso, o trabalho de evangelizar os niños traz muito buenos resultados. A igreja local deve proveer todo o material necessário para ajudar os professores a evangelizar a los niños. Además, os padres e professores devem trabalhar cooperando uns com outros. Essa é uma ação muito importante para ser eficaz este importante trabalho. Em realidade, toda a igreja deve estar involucrada nessa tarefa bendecida. Quando Jesus dijo a seus discípulos que não impedissem a los niños que fueran a ele, hablava a los que les seguiria em todos os siglos, a los dirigentes da igreja, a los ministros sus ayudantes e a todos os cristianos. Jesus está atraindo a los niños e nos ordena: deixar los niños venir a mim. É como se nos dijese: vendrán a mim si no los impide. Não permitamos que nosso caráter diferente del de Cristo le represente falsamente. Não apartemos a los pequeñuelos de Él por nossa frialdade e dureza. Não les hagamos nunca sentir que o cielo não seria um lugar agradável para eles se nós outros estivéssemos ali. Não hablemos de la religião como de algo que os niños não podem entender, ni obremos como se não esperássemos que eles aceitem a Cristo em sua infância. Não les demos a falsa impressão de que a religião de Cristo é uma religião lóbrega e que ao venir ao Salvador deve renunciar a todo o que llena de gozo a vida. À medida que o Espírito Santo mueve os corações de los niños, cooperemos com sua obra. Enseñemos-lhes que el Salvador los llama, que nada pode dar-lhe maior gozo que o hecho de que eles se entregam a Ele em la flor e la frescura de los años. Nessas palavras inspiradas, somos informados de que os padres necessitam representar a Cristo em seu próprio caráter. Recordemos que nosso exemplo é muito mais poderoso que nossas mais belas palavras. Antes de predicar o Evangelho com palavras a nossos filhos, devemos predicar a verdade com nossa própria vida. Em Deuteronômio 6, 4 al 8, encontramos essas instruções divinas. Oi Israel, Jeová nuestro Dios, Jeová uno es. E amarás a Jeová, tu Deus, com todo tu coração, com toda tu alma e com todas tus forças. E essas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração.
e las repetirás a tus hijos, e hablarás de ellas estando em tu casa, andando por el camino, e al acostarte, e quando te levantes. E las atarás por señal em tu mano, e estarão por frontales entre tus ojos. Hermano, aqui está uma lição preciosa. Mire, hermanos, antes de alcançar nossos hijos, nossos niños com a verdade, nosotros, os padres, os maestros, devemos dar-lhes exemplo de cristianos. Porque podemos falar muitas palavras bonitas, podemos contar muitas histórias da Bíblia, mas se nosso caráter não representa o caráter de Jesus, não terá muito resultado. Então, semana aqui encontramos qual é o grande mandamento: amarás a Jeová com todo tu coração, com toda tu alma e com todas tus fuerzas. Este mandamento deve estar em el coração de los padres e de los maestros. Entonces, eles ensinarão as palavras desse mandamento a seus hijos de uma maneira diferente. Porque, irmão, mire, só hablar e hablar e hablar é uma coisa, pero quando damos um exemplo, quando temos um comportamento de cristiano, nossas palavras têm muito mais força. Então, irmão, vamos ver o detalhe. Primeiro, o padre e o maestro se entregam a Jesus. Quando refletem o caráter de Jesus, podem falar suas palavras com muito êxito e os niños serão atraídos a Jesus. Primeiro o exemplo, depois a teoria. Este é o método divino de ganhar os hijos para Jesus. Este é o principal ensinamento a ser ensinado em la escola sabática, em casa e em la igreja. Vamos apacentar a los cordeiros. Em la escola sabática encontramos o campo mais fructífero em el coração de los niños para revelar a Jesus. Los nuestros devem continuar hablando-lhes sobre o Salvador e dando atenção especial às suas necessidades espirituais. Se deve utilizar um linguagem que é apropriado à sua idade, à sua experiência. Quando Cristo venga em las nuvens del cielo, aqueles que dedicaram suas vidas ao trabalho com os niños se surpreenderão grandemente ao ver os resultados de seu trabalho em favor de los cordeiros del rebanho del Senhor. Realmente, hermanos, vale a pena evangelizar a los niños em la escola sabática. Trabajemos bajo a direção do Espírito Santo e uma grande cosecha de almas está à espera de professores cristianos consagrados. Então, queridos irmãos, a orientação de Jesus a Pedro, a primeira orientação diz: apacienta mis cordeiros. Então, irmão, o trabalho com os niños, com os jovens, com aqueles que são novos na igreja, é um trabalho de prioridade. E agora, como já mencionamos aqui, quando trabalhamos com os niños, alcançamos a família, alcançamos os padres. E outro ponto muito importante é que o maestro de escola sabática, de los niños, os padres, eles devem dar um exemplo de cristianos. Então, primeiro, os padres, os maestros devem convertir-se para que possam ser eficientes em el trabalho de levar os niños a Jesus. Irmãos, e se formos fieles, quando Jesus venga, encontraremos muitos niños que dirão: se acuerda de mim? Você me falou de Jesus na escola sabática. E aqui estou, graças ao Senhor Jesus e também a seus esforços em meu favor. Queridos irmãos, que Deus nos bendiga a todos, que Deus bendiga a los maestros, que Deus lhes dê sabedoria, dedicação, tacto para trabalhar com os niños. Que Deus nos dê sabedoria para ser um trabalho que seja aceitável e que produza frutos para a vida eterna. Este é meu desejo e minha oração para todos vocês.